Legale, estamos com um novo curso, um mega hiper curso de processo do trabalho. Não é? De acordo com o quê? Com a reforma trabalhista. Mais do que atualizado, super além de uma simples atualização de acordo com a reforma, não é? E é voltado para o quê? Voltado para todos os macetes, de acordo com a nova realidade que nós vamos enfrentar, não é? Nós temos aí no YouTube várias pílulas trazendo aí a nova realidade do processo do trabalho, que em novembro estará valendo. Novembro agora do 17 já estará em vigor. E as mudanças são radicais, ok? Então nós temos que estar de fato plugado e o advogado trabalhista vai ter que estudar como ele nunca estudou para a prática, não é? Digo isso com muito carinho, porque conheço a nossa realidade trabalhista, né? Sobretudo para quem advoga pelo reclamante. Não que a gente não estuda, né? E que o advogado reclamada então estuda mais, porque eu também advogo para reclamada. A gente estuda por conta do contexto da docência e por gostar, não é? Então estamos sempre nos atualizando. E percebo pela prática que os colegas não estudam muito, porque a dinâmica do dia a dia não permite isso, não é? Muitas vezes, até mesmo nos cursos de pós, nós vemos que um ou outro aluno ali acaba se destacando, quando a maioria vai meio que num padrão, né? Então, o que eu tenho para trazer para vocês? Que a nova realidade, ela vai mudar não, ela já mudou. E eu temo até por colegas virem aí a perder a carteira, não é? Por que eu digo isso? Sirene do apocalipse? Não. Estou dizendo isso por quê? Porque a prática da advocacia de massa, de petição inicial, de pedir o que quiser à vontade, acabou. Acabou por quê? Acabou porque agora tem um negócio que chama honorários de sucumbência. Então não dá para ficar fazendo pedido aleatório, não. A responsabilidade do advogado trabalhista aumentou de forma exponencial, não é? Nesse sentido, com um cunho social, o Legale, não é, nos deu a missão de preparar este curso que eu estou apresentando para vocês, que é um curso longo, quase aí por volta aí de 50 horas de duração, dividido em módulos. Aí o colega, o doutor, a doutora fica à vontade para estar aí adquirindo, não é? Pode ser por blocos. Então tem lá petição inicial, audiência, contestação, não é? Recursos, toda a fase recursal, tanto do processo do conhecimento quanto da fase de execução, e um bloco só de execução. Portanto, são 5 blocos, não é? 5 cursos independentes, que os colegas podem adquirir os 5 de uma vez, dentro de um contexto só, de uma formação do advogado trabalhista, como também pode adquirir por módulos, não é? E aí fica à vontade, nós teremos 5 módulos. E esse aqui que o colega está recebendo de graça, esse aqui é um aperitivo, isso aqui é para você experimentar, para você degustar o nosso curso, não é? Com profundidade, como eu costumo fazer. O primeiro ponto, qual que é? É a entrevista do reclamante. Que mudou? Sim. Muito. Demais. Sabe aquele comportamento que a gente tinha, não é? De atender o reclamante, muitas vezes delegar, se bem que eu sempre chamei a atenção disso. A entrevista do reclamante não pode ser delegada. A entrevista do reclamante é ato exclusivo do advogado. Por quê? Porque depende da experiência do advogado para trazer os elementos que são fundamentais para o sucesso da causa, de forma que não pode delegar a entrevista para que, eventualmente, um auxiliar ou um colega que não tem tanta experiência estar fazendo a sua entrevista. Entrevista não dá. Entrevista e audiência são 2 atos indelegáveis. Ali é você quem tem que trabalhar, é você quem tem que brilhar, doutor, doutora, para dar o sucesso para o seu cliente e, naturalmente, para você colher os bons frutos do proveito econômico das causas, então, que estiver patrocinando. Tá ok? Então, isso é uma abordagem bastante tranquila e preliminar. Neste nosso curso, então, nós vamos abordar com profundidade todos os temas, não é? E como disse, não é a mera atualização do material que eu tinha, que temos aí, de como funciona o processo,
com a atualização seca, não é, da nova realidade trabalhista, e sim teses constitucionais para enfrentar as maldades, então, do legislador. Maldades por conta de comprovação de justiça gratuita, imagina. Outro ponto, sucumbência de honorários periciais, não é? Então, o reclamante eventualmente vai ter que pagar, ainda que detentor da justiça gratuita, imagina isso. Não é? Que mais? Honorários de sucumbência e tantas outras alterações substanciais que foram realizadas no direito material do trabalho. Não é? Tudo isso, então, permeando aí a nova realidade do direito material e do direito processual do trabalho. Lembro os colegas que este curso está sendo gravado agora em agosto. Hoje é dia 3 de agosto, ok? De 2017, naturalmente. O curso que eu estou apresentando para vocês, ele está sendo gravado porque eu estou preparando um material com extremo carinho e cuidado, não é? Para plugá-los na nova realidade. Então, este curso, ele está em gravação. E esta pequena parte do curso que vocês estão recebendo de graça, como já coloquei anteriormente, é uma degustação da profundidade do curso que nós teremos. Portanto, caso o doutor ou a doutora vá já agora, meio que nesse mês ainda de agosto, procurar a disponibilização no site para aquisição, provavelmente ainda não vai estar disponível. Deve estar ali na última semana de agosto, não é? Aí ali para o dia 20 de agosto, e com certeza, não é? No final, na última semana, já para setembro, com certeza estará disponível, ok? Na dúvida, fique à vontade para encaminhar um e-mail para mim, ou então para o Legale, ok? Aí no rodapé do template já tem o endereço aí do Legale, e vocês ficam à vontade, então, para estar questionando, pedindo mais informações. Eu respondo todos os e-mails. Eventualmente acaba demorando um pouco por conta da dinâmica aí do nosso trabalho, mas com certeza será possível e eu vou estar respondendo, ok? Então vamos lá. A primeira abordagem que eu tenho para fazer com vocês neste nosso então breve encontro aí de degustação do nosso curso completo de formação do advogado trabalhista é sem dúvida o pontapé inicial do processo. Qual que é? É a hora da entrevista com o reclamante, ok? E aí eu preparei um material bastante técnico, trazendo passo a passo o que o colega tem que fazer, o que o colega, não é, tem que perguntar, o que tem que perguntar e como tem que abordar, como tem que perguntar para o empregado. Quer o empregado do sexo masculino, feminino, seja como for. Por quê? Porque muda e muda muito. Muitas vezes, já passei por isso, você está entrevistando uma empregada e que passou por um assédio. E ela tem dificuldade de falar isso para um homem, não é? Então o colega tem que ter sensibilidade de perceber isso e, quando entender que está nesse contexto, verificar se é possível continuar desenvolvendo a entrevista. Porque a mulher não vai ficar à vontade para contar. E, eventualmente, ela vai até... aí que nós corremos o grande risco de perder a indenização. Por quê? Porque, movida pela vergonha que ela tem de contar, não é? O assédio, o dano que ela já sofreu, para o próprio advogado que ela está contratando, não é? Ela acaba por alterar alguns fatos. E o colega, na ansiedade de tirar as informações, acaba relatando aquilo. Só que já começou errado o processo, porque ela não conseguiu falar. Então é necessário o quê? Ter sensibilidade. O sucesso da advocacia está na sensibilidade do advogado. A forma de falar, o tom de voz, a roupa que ele usa, não é? São elementos que indicam se este advogado está pronto ou não para advogar. Acredite muito no que eu acabei de falar, não é? E aí, se o colega perceber que a cliente não está à vontade, poxa vida, sirva um café, ofereça uma água e chame uma colega advogada, não é? Para conseguir terminar de concluir a entrevista, ou ao menos aquela parte em que estava se relatando o assédio que ela sofreu.
Chama a advogada, não é? Já previamente orientada, né, doutor? Chama a advogada, explica para ela, olha, explica para a reclamante, para a sua cliente, olha, eu estou trazendo aqui a doutora tal, né? A doutora aqui vai te acompanhar, ela vai tomar nota desse caso, assim você fica mais à vontade para falar com ela e tal, aí você vai ver que lá, ali para a advogada, que é outra mulher, ela vai abrir o coração e vai explicar tudo o que aconteceu, não é? E o inverso também funciona. Então chega um camarada, um homem lá, para contar um eventual assédio. E eu tive um caso muito interessante, por isso que eu fico à vontade para colocar isso, né? Ainda quando dava aula na faculdade, tinha um aluno da turma da manhã, um rapaz novinho. E quando chegou no momento da gente explicar, falar alguma coisa lá de dano, né, como estou abordando agora com vocês, aí ele me procurou depois da aula, ele me procurou assim, bem cabisbaixo, assim, ele falando, professor, eu faço estágio aí numa empresa, numa grande empresa lá da cidade que eu dava aula, Guarulhos, aqui em São Paulo. Aí ele falou assim, então, e a diretora, uma senhora de 50 e poucos anos, a diretora, ela me procura toda hora, ela faz eu ficar lá depois que termina o expediente, nunca é um trabalho, ela quer que fique lá na sala dela, e ela me oferece coisa para jantar, para isso, para aquilo, me paga curso, me traz um monte de mimos. Eu falei, aí foi me relatando com mais profundidade. Né? Então, veja só, ele sentiu mais segurança para falar para mim. Eventualmente, para uma mulher, ele poderia não se sentir à vontade, poderia ser mal interpretado, não é? Se eventualmente fosse uma advogada. Então, acredite nisso, tenha sensibilidade para conseguir tirar do seu cliente o máximo de informação, ok? Se não for, olha só aonde eu chego para dar informação. Se não for por interesse em propriamente fazer justiça, em buscar o direito daquele que foi lesado, que seja então, doutor, doutora, pelo seu interesse em ter proveito na causa, não é? Um proveito econômico. Porque ainda que seja só mais secamente uma busca de um proveito econômico, ainda assim estará buscando, então, trazer direitos para esse cliente, né? Então a abordagem é essa, né? Vamos assim nos entregar para enfrentar, sobretudo, a nova realidade colocada aí pela reforma trabalhista, ok? Vamos nessa. Aí no template, então, tem o comecinho da nossa ficha, não é? Como é que começa, né? Como que eu preparei isso daí? Ó? Tá lá, ó, ficha de atendimento, reclamação trabalhista, atendimento realizado em, né? Então o colega põe a data em que o colega atendeu. Não é um formulário bastante interessante esse daqui. Olha só, reclamante, coloque o nome completo. Sabe uma coisa interessante? Pergunte se lá na empresa ela é conhecida por algum apelido. E se tivesse apelido, aí você põe entre parênteses ali o apelidinho dela. Por quê? Quantas e quantas e quantas vezes eu já passei por situações em que quase estava perdendo a prova. Mas por quê? Pelo simples fato de que o empregado é pessoa humilde e eles se conhecem por apelido. Tentava eu provar equiparação salarial e a juíza falava o nome do paradigma. Só que o nome do paradigma, a reclamante não sabia. Aí perguntou, escuta, então conhece Jussara da Silva? Mas Jussara? Não conheço Jussara. Eu falei, excelência, é pela ordem. Aí eu tomei uma bronca. Por quê? Porque a juíza estava colhendo depoimento pessoal, não pode falar. Eu falei, mas excelência, aí mesmo tomando bronca, excelência, eu tenho que interromper, desculpa, porque ela não conhece pelo nome. Ah, não? Não conhece pelo nome. O nome ela não vai saber, tem que ser o apelido, porque eles se conhecem por apelido. Aí falou o apelido lá da Jussara, que eu prefiro não repetir aqui. Mas aí falou o apelido dela e na hora ela conheceu. Ah, sim, faço mesmo, conheço ela. Ah, o que ela faz? Ela faz isso, isso. Aí foi embora, não é? Então, tem que ter tudo, volta no ponto central inicial, que é o quê? Sensibilidade, não é? Empatia, não é? O que é empatia? O exercício da empatia é se colocar no lugar do outro. Imagina como ela, ou ele, enfim, um trabalhador, gostaria de ser atendido. Não é? Como que esse trabalhador gostaria de ser atendido? Se coloca no lugar dele. E aí? Aí você atenda do jeito que ele gostaria de ser atendido.
né? E não um atendimento aí, mas poxa, falta 15 minutos que eu tenho que sair, eu tenho um compromisso, eu tenho que ir não sei aonde, tá no WhatsApp, tá falando com o reclamante, tá no WhatsApp, tá... Ó, calma, vai para audiência, é só audiência. Tem que ser assim. Por mais que esteja chamando, por mais que você advogue sozinho, meu amigo, ou você faz uma coisa bem feita, ou você vai fazer 5 mal feitas. A soma do proveito econômico das 5 coisas mal feitas não vai pagar o proveito econômico de uma das 5 coisas muito bem feitas. Então é melhor fazer uma coisa só, de cada vez, com profundidade e bem feita. Esse é o caminho do sucesso. Não é? Muito bem. Então, continuando lá no template, não é? Reclamante, então, aí vai botar o nome dela, ver se tem um apelido, coloca o apelido. Aí depois, nacionalidade, eventualmente é de outro país, coloca aí, já pega o RNE, não é? Estado civil, pergunta lá do Estado civil, vai colocando aí. Função, não é? Importantíssima função. Aí depois lá para baixo nós vamos ver no contrato do trabalho que vai ter a função inicial, tudo. Isso daqui é só a preliminar. Não é? CTPS, série, o estado, o número do PIS, RG, CPF, data de nascimento é importantíssima, o nome da mãe, não é? Aí o endereço, ó, o endereço completo com CEP, faz um negócio muito bem feito, pede um comprovantezinho também do endereço, não é? Olha, essa parte aqui é extremamente fundamental, indispensável. Telefone residencial. Mas ela não tem, doutor. Não tem problema. E o telefone de recado? Tem que ter um telefoninho de recado. Telefone celular com o WhatsApp. Tem que ter telefone celular com WhatsApp. Por quê? Porque todo mundo tem telefone com WhatsApp. Então, tem que botar um telefoninhozinho aí com WhatsApp. E-mail. Pede o e-mail lá da reclamante ou do reclamante. Outro telefone ainda de contato. De preferência um celular de uma pessoa próxima. Né? Olha essa parte que interessante. Facebook, peça o Facebook dela. E olha essa outro quadradinho aí, ó. Autoriza a marcar publicações na rede social. Por que isso é interessante? Porque, doutor, esse aqui é um multiplicador do seu trabalho. Veja bem, preste atenção nisso que eu estou falando. Imagina o colega vai para uma audiência, vai fazer audiência de um cliente, não é? Vai fazer uma sustentação oral no tribunal. Aí o colega tem a autorização dos seus clientes para marcá-los nas publicações. Quando esses clientes receberem, todos os amigos deles vão receber. E com certeza vão perguntar para ele, escuta, o que aquele cara que apareceu no teu Facebook lá? Vai falar, não, aquele é meu advogado. Né? Aquela é minha advogada. Então você tem um multiplicador oficial. Olha onde eu chego para falar de entrevista do reclamante. Né? E tudo isso é lícito. Amanhã ninguém vai poder falar que você está marcando as pessoas sem autorização. Não, isso já está autorizado. É só ela fazer um risquinho aqui. E claro que ela vai autorizar. Ela vai até gostar, não é? O cliente. Ok? Então, essas informações aí no template, preliminares, não é? Da nossa entrevista, voltando aqui, todas essas questões, tudo que eu estou pedindo aqui, tudo que eu estou colocando para vocês aqui, não sei se vocês perceberam, mas essa é a qualificação da petição inicial. Você tem a qualificação da inicial inteirinha aqui. Aí o que já vi colega falar? Mas isso aí não precisa, porque lá no PJE vocês não precisam mais de todas essas informações. Então, doutor, eu discordo desse raciocínio, né? Por quê? Porque já passei também de ver em audiências, não é? A vergonha que o advogado do reclamante passa, não é? Quando lá se faz um acordo e o juiz pede muitas vezes o número do PIS. O juiz vai direto no reclamante. O número do PIS do reclamante, doutor. Aí o advogado olha para o cliente e fala assim, você tem aí o cartão cidadão, a carteira de trabalho? Ô, advogado, faça seu serviço direito. O número do PIS do empregado tem que estar na sua petição inicial. Você não fazer nada, para fazer uma petição inicial ruim, já tem que ter miseravelmente todos esses dados que estão aqui. Né? Então eu gosto de colocar a coisa dessa forma, porque a nossa responsabilidade é muito grande. E como eu abordei inicialmente, a partir de novembro, nossa, colega, a nossa responsabilidade é assim, vai ser exponencial. Tamanho, grau de alteração do processo do trabalho e também do direito material, que nós vamos ter que saber pedir mais do que nunca, ok? Muito bem. Continuando lá no template.
que nós temos aí de interessante? Olha só que bacana. Reclamante, então, está qualificado na nossa inicial. Antes de continuar, vou voltar aqui, ó. Tá vendo aqui reclamante? Vamos imaginar que, ó a dica que eu vou passar para vocês agora. Vamos imaginar que esse reclamante aqui não é o reclamante propriamente dito. Por quê? Porque ele morreu. Puta vida, reclamante morreu, cara. E agora? Quem que vai entrar no lugar dele? Aí você deve estar pensando assim, o inventariante. Então, mas e antes do inventariante, no processo do trabalho? Qual o documento que legitima a representação daquele que se foi? É a certidão de dependentes do INSS. Então já fica outra dica aí para o colega, né? Vai entrar com reclamação trabalhista de quem já faleceu? Vou entrar com reclamação trabalhista de quem já faleceu. Ótimo. O que você precisa juntar para dar legitimidade para aquele que está pleiteando os direitos do decujus daquele que se foi? É o quê? Certidão de dependentes do INSS. Ok? Então veja o que nós já vimos apenas e tão somente da qualificação do reclamante. Ok? Isso mas não é nem uma pincelada, isso é um risco da profundidade do nosso curso. Ok? Muito bom. Vamos continuar lá então. Olha só, agora vamos trabalhar um pouquinho na qualificação agora da empresa, não é? Do reclamante, ou da reclamada, não é? Ou reclamado, não é? Vamos trabalhar agora quanto à qualificação do empregador. Se o empregador for pessoa física, ok? Pouco importa se a pessoa física não se limita só ao empregador doméstico, não é? Pode ser uma empresa, ou pode ser um profissional liberal. Olha que interessante. Profissional liberal não é empregador, ou melhor, não é empresário. Profissional liberal não é empresário. 966, parágrafo 1º lá do Código Civil Brasileiro. Então, o profissional liberal, ele não é empresário, porque ele não tem atividade organizada com fins de obtenção de lucro, não é? Ele está clinicando, ele é um dentista, um profissional arquiteto, então ele trabalha sozinho ali, mas tem alguém que trabalha para ele. Portanto, empresário ele não é, mas ele é empregador, artigo 2º da CLT, parágrafo 1º, que cuida lá da figura do empregador equiparado, né? A reforma não mudou isso não, continua sendo o quê? Empregador. Muito bem, e aí? Aí eu vou qualificar o empregador. Quando o empregador for pessoa física, como é que vai ficar a qualificação dele? Igualzinha à qualificação do reclamante, com todos aqueles itens, né? Para fazer o negócio bem feito. Muito bem. E agora, se for PJ? Se for PJ, eu vou colocar as informações da pessoa jurídica, não é? Pergunta para o reclamante o nome da empresa, né? Pede a carteira de trabalho dele, veja se tem o TRCT, que é o termo de rescisão de contrato de trabalho, e busca lá as informações. Vasculhe a carteira de trabalho dele para ver se tem alguma informação atípica, se tem a anotação de algum ato desabonador, o que não é possível, não é? O que não é admissível. Não é? Seja quem é o advogado na entrevista, sobretudo na entrevista? É um grande investigador. É aquele camarada que está usando a experiência que ele tem de advogado para buscar problemas. Não é? Por que esse advogado tem que buscar problemas? Irregularidades. Por quê? Porque é em cima disso que o doutor aí, a doutora, vai conseguir desenvolver a petição inicial para ter êxito no processo. Então, se a relação de emprego for toda regular, nós vamos pedir o que no processo? Precisamos, então, de que tenha o quê? Irregularidades. E quanto mais, melhor, porque aí você tem o que pedir e com fundamento para pedir. Então, esse é o caminho da coisa, que dá sustentação. E aí, portanto, busque informações dentro da carteira profissional desse empregado que ele está te passando, não é? E aí já faz uma entrevista desenvolvendo um raciocínio mais profundo, no sentido de perguntar para ele se havia a utilização da mão de obra dele, ou seja, se esse empregado também se ativava, se ele trabalhava para alguma outra empresa, né? Então vamos imaginar lá um centro de distribuição e uma empresa de logística que faz a distribuição, né?
a transportadora. Havia sempre a mesma transportadora no centro de distribuição ou trocava? Não é? Como assim trocava? Trocava várias transportadoras ou a transportadora que existia só trabalhava, só funcionava exclusivamente para atender esse centro de distribuição? Ainda nesse caminho, ele trabalhava no centro de distribuição, mas ele poderia sair no caminhão para ajudar? Poderia. Poderia. Então, a gente já tem uma segunda empresa para colocar aqui. Eventualmente tem uma terceira, uma quarta, não é? E aí? Aí nós temos que saber estar entrevistando o reclamante para tirar essas informações dele. Porque nós não podemos imaginar que o reclamante, então, pessoa humilde que é, vai chegar em frente ao doutor e vai falar assim: doutor, tome nota, não é? Eu quero que peça, na minha reclamação trabalhista, a formação do grupo econômico, de fato, porque não é de direito, não é? É uma formação de grupo econômico de fato, ligando a primeira reclamada com a segunda reclamada por causa disso, puxa vida. Se o reclamante chegar e falar isso para você, então ele deve exercer o jus postulandi, porque ele não precisa pagar honorários advocatícios, contratuais, não é? E nem correr o risco de ter que pagar uma sucumbência. Olha só como a coisa está ficando complicada para a gente, né? Então vamos lá. Entrevistar direitinho, perguntar ali se tinha uma outra empresa, para então poder pensar numa responsabilidade solidária entre essas empresas, numa responsabilidade subsidiária, estudar, doutora, a responsabilidade civil do empregador, não é? Se ela é objetiva, subjetiva, se tem que provar culpa, se não tem que provar culpa, não é? Isso é uma abordagem preliminar de entrevista, olha onde a gente vai. Não é? Então, o colega, consciente do trabalho dele, um advogado aí profissional, ele vai desenvolver uma entrevista profunda. Naturalmente que você não precisa estar explicando os institutos para o empregado. Lembrando da sensibilidade de saber colocar para tirar as informações necessárias para que o colega, então, desenvolva a tese. Esse é o raciocínio seguro, né, para, então, termos sucesso. E aí, depois, no bastidor, conseguiu lá o nome das empresas, TRCT, tal, CNPJ, conseguiu as informações? Conseguiu, ótimo. E agora? Agora, vamos lá na internet, digita lá cartão CNPJ, põe o CNPJ, vê se essa empresa está regular, está ativa, está funcionando, não é? Entra lá embaixo no cartão CNPJ, clica no QSA, que é o quadro de sócios, vê a composição societária da primeira reclamada, veja a composição societária da segunda, procure o estudo de identidade de sócios, não é? A reforma trabalhista, colegas, inseriu o parágrafo 3º no artigo 2º, parágrafo que não existia, e diz lá que a mera identidade de sócio não representa grupo econômico. Mas a mera identidade de sócio não representava grupo econômico mesmo. Tem que demonstrar o quê? Que existe harmonia, administração controlada entre essas 2 ou 3 empresas formando o grupo econômico. Mas como que eu vou conseguir provar isso? Por meio do quê? Da entrevista com o reclamante é o primeiro passo. Para saber dele, que vivenciou a relação de emprego, para saber como que ele via essa outra empresa, se atuava, se não atuava, quem dava ordens direta para ele, né? Tudo isso são os elementos que vai fazer com que nós conseguimos desenvolver a tese. Pergunte se ele já teve amigos que entrou com ação, sobretudo quando tiver pedido de insalubridade e periculosidade. Por quê? Porque de uma entrevista bem feita, o colega pode tirar um número aí de um outro processo de colega dele que ele eventualmente até serviu de testemunha, não é? E aí? Aí vai lá, doutor, é tudo físico, vai lá, abre o processo, vê o que o colega, o advogado lá pediu, que representou aquele reclamante, não para copiar a petição inicial dele, né, por favor, para ver o que ele pediu, para ver o que a reclamada impugnou, como que a reclamada apresentou a contestação, olha só quanta informação, né? Cruze dados. E o laudo, o que deu no laudo? Veja o que o perito falou, veja como ficou a impugnação das partes, não é? Tudo isso é um aprendizado assim, que não tem dinheiro que vai pagar isso. E nós temos que ser cada vez mais especialista. Dá muito trabalho? Olha, não tenho palavras para dizer o tanto de trabalho que dá. Mas é o caminho, não é?
Alguém disse que seria fácil o exercício da advocacia? Esse exercício não é fácil, é árduo, é pesado. E muitas vezes carregamos o piano, não é? Aí chega na audiência, o reclamante não leva testemunha e a gente não consegue fazer a prova. Não é? O consolo que sobra é que na nossa atividade da advocacia é atividade meio. Nós não conseguimos prometer a atividade fim. Tem uns advogados loucos aí que se comprometem, falam, não, porque nós vamos ganhar, que nós vamos fazer acontecer, sua vida vai mudar. Vai, porque você vai tomar um prejuízo muito grande, né? Enfim, mas aí nós precisamos então estar atento a esse contexto e ter sensibilidade para aprender no processo dos outros. É isso que eu estou colocando. Então, isso também é um bom caminho, ok? Voltando lá, como coloquei aí no rodapé, não é? Estabelecer a ligação entre essas reclamadas, para poder, então, estarmos aí desenvolvendo um bom raciocínio de qualificação, ok? Aí, quando nós formos estudar a petição inicial, que vai ser a primeira aula, mas aí é do curso mesmo, né? Essa daqui está sendo aberta aí para vocês no YouTube, para vocês, então, terem uma noção da profundidade do nosso curso. Aí, lá na inicial, eu vou ensinar, então, a já entrar com o incidente de desconsideração da pessoa jurídica, para, então, já notificar, pedir a notificação tanto da PJ quanto dos sócios. Importantíssimo isso para fins de execução, para que o doutor consiga ir garantindo aí a execução. E nós não podemos confundir despersonalização com desconsideração da personalidade jurídica, ok? É triste, é muito triste, dói você ver um advogado inverter nos institutos falando, perdão da palavra, né, mas falando besteira e se expondo ao ridículo por desconhecimento técnico. Então, isso não pode acontecer. Nós temos que ter formação, temos que estudar e dominar o meio que nós estamos nos atrevendo a advogar. Não também que eu tenha esse domínio todo, mas eu me empenho, estudo, procuro, então, estar desenvolvendo raciocínio. Continuando lá no template, não é? Vencida, então, as qualificações, nós vamos para onde? Para o estudo do contrato de trabalho. Colegas, doutor, doutora, o contrato de trabalho com a nova CLT mudou e mudou muito. Nós temos modalidades distintas de contrato de trabalho, não é? O contrato de trabalho temporário mudou significativamente, sobretudo o prazo, né? Imagina, 180 dias, prorrogáveis por mais 90, uma gestação, o contrato temporário, né? Depois disso, o contrato ainda de prazo determinado da CLT continua vigendo, o trabalho intermitente, né? Agora também esta modalidade de contrato de trabalho intermitente e novidades que não acabam mais. Todas, sem dúvida nenhuma, abordadas de forma técnica, né, e profunda no nosso curso aí de formação do advogado trabalhista no módulo petição inicial, ok? Então, continuando ali, contrato de trabalho. Então, nós vamos marcar lá o local em que efetivamente ele trabalhou, lembrando da competência, porque o local em que o empregado efetivamente trabalhou é para onde temos que mandar a nossa petição inicial trabalhista. Enquanto o local da contratação, o local de residência do empregado, não muito nos ocupa para o estudo da competência. E vale frisar, por conta da reforma, que quando a reclamada receber a notificação da ação, que contra ela tramita uma reclamação trabalhista, e a reclamada entender que é a hipótese de apresentação de uma exceção de incompetência em razão do local, olha só que novidade, doutora, terá a reclamada 5 dias para apresentar exceção de incompetência, momento que o processo será suspenso, para que o juiz, então, venha definir sobre a competência, acolhendo a competência ou declinando, porque a competência discutida nessa hipótese que eu estou colocando está no artigo 800, no novo artigo 800 da CLT, não é? Em que terá uma dilação probatória, sem juntada de contestação, porque é anterior, ok? Num segundo momento, então, caso esse juízo se dê por competente, será designada aí, então, a audiência para a apresentação
da defesa. Veja, então, que há profundas mudanças no processo do trabalho. Muito bem. Continuando lá no template, então, vamos anotar aí o local. Aí vem essa questão da data de admissão, não é? A data da admissão não necessariamente é a data do registro, ok? Pode haver um lapso temporal onde o colega pode estar procurando aí o vínculo de emprego. Eventualmente, esse período, sendo o caso, por exemplo, de um contrato de trabalho temporário, pode aí, então, surgir a possibilidade de conseguir um contrato de trabalho por prazo indeterminado, não é? Porque, eventualmente, o registro efetivo do início do contrato temporário foi posterior ao que, de fato, se iniciou. E, com isso, dada a soma desse período clandestino, ultrapassaria o período do contrato de trabalho temporário, tornando-se aí, então, de se reconhecer um contrato de trabalho de prazo indeterminado, e não o temporário. Ok? Muito bem. Outro ponto, a data da demissão. Perguntar para o empregado, escuta, houve transferência? Sim ou não? Olha aí que entrevista mais simples, no passo a passo, não tem como se perder. Ah, se houve transferência, então para onde foi? Né? Pergunta lá, foi definitiva, provisória? O que o senhor foi fazer? Né? Aqui já fica até uma dica de transferência. O que nós temos de transferência? A transferência para dar ao empregado o adicional de 25%, né? Que integra os salários naturalmente, ela tem que ser uma transferência provisória. E o que é uma transferência provisória? Não é? A transferência provisória é aquela que vai durar 6 meses, 1 ano? Não, de forma alguma. Não há lapso temporal que determina a transferência provisória. A transferência provisória vai depender das circunstâncias. A primeira delas é que tenha real necessidade do serviço, porque se não houver real necessidade do serviço de transferir o empregado do local A para o local B, a transferência é nula, não é? Fora isso, fora a real necessidade do serviço, tem que o empregado mudar de domicílio, ou seja, tem que mudar. Esse empregado tem que passar a morar lá onde ele foi transferido. Né? Real necessidade do serviço e mudança de domicílio. Esses são os elementos aí que caracterizam, então, a mudança. Né? A questão da transferência para o empregado, então, está fazendo jus a receber esse direito, esse benefício, este adicional por conta do trabalho. Ok? São elementos aí bem simples, preliminares, né, para ir contextualizando a nossa entrevista. Então, o colega tem que tirar isso do empregado. Né? Então, o senhor foi transferido por conta do quê? Ah, mas lá, por local onde o senhor foi transferido, tinha alguém lá que fazia as mesmas funções que o senhor? Não é? Ah, tinha. Tinha gente lá que podia fazer o serviço que eu faço. Ué, então não tinha real necessidade de transferi-lo? Né? Então, cabe até uma indenização. E vou além ainda. O 659, artigo 659, inciso 9 da CLT, cuida de uma hipótese em que o juízo do trabalho pode dar liminar, medida liminar. Não estou falando aqui de tutela provisória, de urgência ou de evidência. Estou falando de medida liminar, que é bem mais simples, fumaça do bom direito e perigo da demora. Não é? Demonstrou isso aí, a transferência é nula. Basta demonstrar que não há real necessidade do serviço e trazer, então, reintegrar o empregado no local de origem. Mas isso, como que eu vou conseguir, doutor? Colega, você só consegue isso se você fizer entrevista. Com todo o carinho do mundo. Mas se você delegar isso para a menina que atende o telefone, não adianta ela ir perguntando passo a passo como está aqui. Porque muitas vezes o empregado não vai saber responder. Então, não tem jeito. Você escolheu ser advogado? Então você tem que trabalhar. O que é o trabalhar? É fazer a entrevista. É dar a mão para esse coitado desse teu cliente que está pondo 30% do que ele ganhar no teu bolso. Isso que é o serviço. Essa que é a atenção que a gente tem que dar. Não é? O respeito ao jurisdicionado. Começa com o advogado dele. Não é? Então, muito bom. O que mais? Pergunta lá, ó, foi cipeiro? Não é? O senhor participou lá da CIPA? Comissão Interna de Prevenção de Acidente? Já participou alguma vez? Tem CIPA na empresa? Não tem? Funciona, não funciona? O senhor já participou? O
O senhor foi eleito lá para alguma coisa, ainda como suplente, né? Investigue, pergunte, né? É mulher? A reclamante? Ah, é mulher. Pergunta se ela é gestante, se ela está gestante, se ela acha que está gestante, né? Faça a entrevista. Ah, não está à vontade para perguntar? Chama uma advogada para terminar a entrevista e deixa marcadinho com uma caneta diferente, em vermelho, as perguntas que você não fez. Aí a colega vai abordar e vai acabar de fazer as perguntas. Né? Eventualmente ela saiu do emprego, mas está gestante. Né? Então você tem aí um pedido de tutela de evidência, tutela provisória de evidência para reintegrar, ela tem estabilidade. Não é? Não faça o crime de ficar esperando passar o tempo para pedir lá na frente para conseguir indenização. Isso não é advogar, isso tem isso ganha um outro termo que eu prefiro não colocar aqui. Mas isso não é uma conduta profissional, não é? Aqui a coisa vai pautada. Aí, muito bem. Depois disso, vamos trabalhar na função. Dá uma olhadinha lá no template, ó a função. Pergunta para o empregado, escuta, qual que era a tua função inicial? Quando você começou a trabalhar lá, você fazia o quê? Ele vai te falar, né? E você saiu, você ficou 4 anos lá, você entrou fazendo a função A e saiu fazendo o quê? Ah, eu saí fazendo a função A. Ué, mas você não mudou nada? Não, eu fiquei o tempo inteiro fazendo o mesmo serviço. Nunca quis mudar. Opa, então você já tem uma orientação, ele sempre fez a mesma coisa. Ah, mas e você? Outra entrevista. Ah, eu entrei na função A. E você saiu de lá fazendo que função? Z. Fiz todas, A, B, C, D, um mar de função. Pode existir isso? Naturalmente. Então ele fez N funções, pode. Né? Olha embaixo aí no template, continuando. Alterou a função no decorrer do contrato de trabalho? Né? Não, sempre foi a mesma. Sim, realizou função diversa do contratado a partir de tal data, quando passou para a função de tal. Aí você tem que perguntar para ele, escuta, mas quando mudou de função, então você vinha fazendo a função A e te mandaram para a função B. Muito bem. Aí quando alterou a função, você continuou fazendo a função A? Ou você abandonou a função A, que era primitiva, e passou para a nova função B? Tem que tirar isso do empregado. Porque se ele passou a fazer a B, mas não parou de fazer a A, então tem um acúmulo de função aí. Não é? E o acúmulo de função que de fato rende aí a condenação da reclamada com proveito econômico. Aí nós vamos estudar no curso com profundidade. Lembrando aqui que há uma questão preliminar, que vai atender perfeitamente a entrevista que o colega vai fazer. Então, o que vai acontecer com o colega aí, sobretudo no início de carreira? Você vai fazer essas perguntas que eu estou fazendo aqui, aí você vai ver que você tem tese, como, por exemplo, a do acúmulo de função, mas você não sabe pedir. Mas pelo menos você tirou a informação do empregado e colocou na entrevista. E agora? Agora você vai aprender como desenvolver essa ideia. Não é? Esse é o caminho. Não é? Então aqui eu procuro, com muita humildade, colocar aqui um rito para seguir no sentido de extrair do seu cliente o que for possível e imaginável para você tirar dele. Porque não dá para esperar que ele vá te entregar isso de bandeja. Não é o advogado que tem que fazer isso. E continua lá no templatezinho lá. Se alterou essa nova função, né? Se alterou, essa nova função foi anotada na carteira? Sim, não, né? Ou continuou o registro original que tinha antes? Né? Foi realizado algum contrato reconhecendo a nova função? Porque às vezes as empresas fazem lá o tal do adendo, né, ao contrato de trabalho, e que data de tal o empregado passou a ocupar a função X. Né? Então pergunta para ele, foi alterado na carteira? Olha a carteira, tenha carinho, com atenção. Tem advogado nem põe a mão em carteira, pior que perito do INSS. Perito do INSS, o empregado está ali podre, coitado, arrebentado. O médico atende assim, não precisa nem sentar, sobe. É assim, você precisa de advogado, né? Seu cliente está pagando para você, ele está dando uma boa parte do que der de proveito econômico ali para você. Então a gente tem que abraçar, atender, oferecer uma água, um sorriso, né? Um carinho, um café, o que você tiver, mas que seja com calor humano. Não é? Continuando lá. Anotação em CTPS ou algum paradigma. Essa questão aqui é interessante do paradigma, né? Perguntar para ele se alguém fazia as mesmas funções
que ele, no conjunto de atividade, né, lembrando aí, é oportuno lembrar uma questão de direito material, que cargo é um nome. Auxiliar, cargo. Auxiliar fiscal. É cargo. O auxiliar fiscal tem um conjunto de funções. Não é? O que o auxiliar fiscal faz? Sei lá, 5 coisas. Faz dentro do cargo, não é? Tem lá a função A, B, C, D e E. Ótimo, 5 funções. E esse seu cliente é o auxiliar fiscal 2, desenvolve 5 funções e ganha R$2.000. E ele aponta como paradigma outro profissional, auxiliar fiscal 1. O seu cliente é auxiliar fiscal 2. O outro é auxiliar fiscal 1. Muito bem. O fiscal 1 ganha R$3.000, R$1.000 a mais que ele. Aí qual que é a pergunta que se coloca? O auxiliar fiscal 1 faz o quê? Quais as funções que o auxiliar fiscal 1 faz? Ah, doutor, faz as mesmas 5 coisas que eu. Ué, então nós estamos diante de um quadro de equiparação salarial, ok? E aí eu chamo a atenção aí no template, olha que interessante. A questão do acúmulo de funções nós já comentamos, tem um espacinho para você pôr outras observações aqui, muito bem. Olha aqui a reforma trabalhista, amigos. Veja como ficou o artigo 461A, não é? Olha o parágrafo primeiro que eu chamo a atenção. Trabalho de igual valor, para fins deste capítulo, será o que for feito, com igual produtividade e mesma perfeição técnica. Isso aí já era assim. Entre pessoas cuja diferença de tempo de serviço para o mesmo empregador não supere 4 anos. E a diferença de tempo na função e não na empresa não supere 2. Então, olha só, como era? Antes, não importava o tempo de contrato de trabalho, que é o que o legislador colocou aqui, ó. Tempo de serviço para o empregador. Tempo de serviço para o empregador é o tempo de casa. Então, com a reforma, tirou essa coisa, né? Porque até então, como que era? Né? Como que é hoje? E vai continuar para os contratos que estão em vigência. Isso daqui, essa questão do direito material é para quem for contratado de novembro em diante. Portanto, nós teremos muitas reclamações trabalhistas com base no direito material que a partir de novembro vai ser alterado. Tá? Então, fique tranquilo. Né? O mundo não está pegando fogo. Nós estamos colocando a coisa como ela é e como vai ficar. Portanto, então, nesse primeiro momento de equiparação salarial, o empregado, então, ele poderia ter quanto tempo fosse lá na empresa. Um poderia ter 10 anos e o outro 3. Para fins de equiparação salarial, não conta o tempo na empresa, conta na função. Se na função tem menos de 2 anos, em que o A, que está lá há mais tempo, e o funcionário B, que está há menos tempo, se na função eles têm menos de 2 anos, que função? O empregado A está lá há 10 anos, fazendo uma função qualquer. E o empregado B faz a função X. E ganha mais. Quando esse empregado aqui passar a fazer a função X, não é? E esse aqui tiver menos de 2 anos nessa tal função X, mesmo esse A tendo 10 anos de empresa, e esse aqui 3, poderia então dar equiparação salarial, caso não ultrapassasse 2 anos na função. Muito bem. E hoje? Hoje mudou. Com a reforma vai mudar. Então, a partir de novembro de 2017, para pleitear a equiparação salarial, não vai poder mais existir o tempo de 4 anos na empresa. Então, se o empregado A e o empregado B, esse aqui tem 5 anos na empresa, esse que está chegando hoje não vai dar equiparação salarial com ele nunca. Por quê? Porque ele já tem 5 de casa. Então, agora ficou mais difícil para provar equiparação salarial, porque vai ter que provar que tem menos de 4 anos de casa e que na função menos de 2 anos também. Portanto, quase que se afastou a possibilidade de equiparação salarial. Mas isso, como coloquei, é para quem for contratado a partir de novembro.
ainda de equiparação salarial, peço para vocês verem aí o parágrafo 2º. O que o parágrafo 2º está falando? Olha só, os dispositivos, não é? Os dispositivos deste artigo não prevalecerão quando o empregador tiver pessoal organizado em quadro de carreira ou adotar, por meio de norma interna da empresa, regulamento de empresa, ou negociação coletiva, tanto convenção quanto acordo coletivo, plano de cargos e salários, vírgula, aí vem essa parte amarela que não tem no artigo hoje, e diz assim, dispensada qualquer forma de homologação ou registro em órgão público. Então, como era, como é hoje, né? E vai continuar sendo para os contratos que estão em vigência. O quadro de carreira da empresa para ter validade tinha que ser homologado no Ministério do Trabalho. E hoje, aí, a partir de novembro, não vai precisar mais. Então, desse ponto de vista, sem dúvida nenhuma, fragilizou sem a menor dúvida, fragilizou aí a questão do direito à equiparação salarial, ok? Muito bem, certo? Para contextualizar a coisa toda. Vamos para mais um ponto. Olha aí, no template a questão do salário. Então, nós temos que perguntar para o empregado, escuta, qual foi o último salário que o senhor recebeu? Ah, foi R$2.000. Ah, ótimo. E o senhor recebeu os R$2.000 no Olerite? Não. Eu recebia 1.500 no Olerite, né, tudo direitinho, e aí lá no dia 20 eles me davam 500 em dinheiro. Colocavam no pacotinho lá e dava pra gente lá na última sexta-feira do mês. Ah, então eu só ganhava 2.000, mas o 500 era por fora, então você tem que marcar aqui, ó, o salário tanto, e recebia, olha aí no template, recebia por fora sim, o valor 500, olha como eu coloquei bem tranquilo aqui para você não se perder. Pagos de que forma? Ó, em dinheiro, ou em cheque, ou sei lá eu como, em mãos, ou depositava na conta. Se depositar na conta, excelente, porque aí ficou fácil, ou ficou menos difícil para provar, não é? Porque se é em dinheiro, precisa de testemunha para provar, não é? Aí pode a coisa começar a tomar um contorno de mais dificuldade, o que não impede a prova, né? Eventualmente tem uma testemunha que também recebia por fora, né? Então esse é o caminho da coisa. Muito bem, continuando lá. Recebia, pergunte, né, doutor? Recebia adicional de periculosidade? Ah, nunca recebeu, ótimo. Mas, pergunte, e como que era lá o local que o senhor trabalhava? Me explica aí, por favor. Fala para mim como era. O senhor chegava lá, aí tinha que se vestir, não tinha que se vestir, tinha EPI, não tinha EPI, o EPI era para quê? O senhor fazia o quê? Que ferramenta que usava? Me explica aí. Aí ele vai abrindo o coração, lá o empregado vai falando tudo que ele fazia, como fazia, subia, descia e tal, não sei o quê. Ele vai explicar tudo para você. Quanto mais atenção o colega der, mais esse empregado vai falar de como era, não é? Então você tem que provocar. Tem cliente que você tem que provocar ele para falar. Tem cliente que dá medo, né? Se você der um empurrãozinho, ele não para de falar mais, ele vai embora falando e continua no WhatsApp. Que coisa louca, e ele trazendo informação sem fim, não é? Mas está tudo dentro da nossa obrigação de dar atenção e acolher essas informações todas. Continuando lá. Só recebeu até tal data, não é? Ou então começou a receber a partir de tanto. Ou então sempre recebeu. O sempre recebeu para nós advogados não importa muito, né? Sempre recebeu, então não tem o que pedir, não é? Agora um pouquinho também de direito material aí. Então vamos dizer que ele recebia o adicional de periculosidade, aí a empresa parou de pagar, mudou a gestão lá, a empresa parou de pagar. Mas ele continuou exposto a risco. E esse risco, colega, doutor, doutora, periculosidade é risco de morte, não é? Porque risco de vida a gente já correu. Se nós estamos aqui, pelo menos alguma coisa nós ganhamos. Aquela corrida lá, né? De tanto tempo atrás que você nasceu. Então, alguma coisa nós já ganhamos, né? Senão não estaríamos aqui. E, portanto, o risco é de morte, porque nós já estamos vivos. O máximo que pode acontecer agora é morrer. Não tem como viver de novo. Em que pese tem gente que parece que mesmo estando vivo não está respirando. Mas, enfim, o objetivo da coisa é saber que periculosidade, risco de morte. Ótimo. E se esse empregado, então, recebia e, a partir de um certo momento, cessou o pagamento.
mas ele continuou fazendo as mesmas atividades e, portanto, exposto ao risco de morte. Aí, nesse processo, não precisará de perícia técnica. Bastará o advogado, o doutor, a doutora, fazer prova, por meio de testemunha, que a empresa manteve o empregado trabalhando no mesmo serviço, no mesmo posto, nos quais os olerites comprovam que ele não recebia o adicional de periculosidade. Então, está lá, vem pagando o adicional no olerite por um tempo, depois cessou o pagamento. E nesse período em que não há pagamento, você tem que ter testemunhas para provar que ele continuava a trabalhar exposto ao risco de morte. Ou seja, que a atividade era a mesma de quando pagava. E aí está dispensada a perícia. Ok? Entendimento simulado do TST, que não foi alterado pela reforma. Ok? Então, esse aí também é bem tranquilo. Continuando lá. Aí o colega tem que verificar o seguinte: se pagava, tem que ver se está certo o fator aí, os 30%, né? E verificar isso. E aqui fica uma dica, porque esses 30%, se a periculosidade for por energia elétrica, de sistema elétrico de potência, aí esses 30% não é sobre o salário base, não, é sobre o total das verbas de natureza salarial, ok? Então, eventualmente, tem mais vencimentos, aí é sobre a soma. Então, ter atenção para isso, viu, doutora? Isso aí pode mudar bastante o proveito econômico da ação, ok? Muito bem. Continuando aí. Adicional de insalubridade. Segue aí o caminho do adicional de periculosidade, demanda prova, não é? O que eu tenho de interessante para colocar para vocês? Vai no mesmo caminho, se ele já recebia e continua nas mesmas atividades, então também vai estar afastado aí a questão da perícia. Outra questão é quando já não existe mais o local para então o perito poder diligenciar e fazer a vistoria em loco, para saber se é ou não insalubre, periculoso, não é? Não tem mais o local. Onde funcionava a empresa, agora é uma atividade de outro segmento. Mudou por completo a estrutura. Ali não adianta fazer perícia, não é? Muitas vezes coloca assim, então faz a perícia numa filial, ou então vai na matriz. O que também desvirtua por completo, porque a realidade é outra, em que pese ser o mesmo empregador, mas a realidade da estrutura física de uma filial não é a mesma da matriz. Não vai traduzir a mesma realidade. Aí o colega tem que ser diligente e fazer pesquisa, e agora o PJE ajuda demais. Fazer pesquisas para verificar se essa empresa já foi demandada, buscando aí, então, esses títulos, se já se realizou. Perícia de insalubridade e periculosidade lá na reclamada, para então poder aproveitar aquele laudo como prova emprestada. E também, muitas vezes, o próprio empregado filmou, porque hoje todo mundo tem celular bom, não é? Que filma, tira fotos, enfim, todos esses elementos também colaboram na montagem do cenário que então existia ao tempo da relação de emprego, não é? Então tem que reconstruir essa realidade, onde a prova testemunhal terá sua força, então, para retratar a realidade vivida no passado, quando o contexto em que esse empregado se ativou naquela empresa guardava um condão diferente da estrutura disponível hoje, né? Então, isso aí também é bastante interessante. Lembrando que o adicional de insalubridade também, ele é calculado sobre o salário mínimo, enquanto de periculosidade é calculado sobre o salário base, ok? Uma coisa também de profunda interesse, por conta da reforma trabalhista, sabe o que é? Olha só, agora, como eu disse no comecinho da abertura desse nosso encontro, há mais ou menos uma hora atrás, eu comentei com vocês o quê? Que o empregado ele tem que comprovar a questão da pobreza do ponto de vista técnico-jurídico para, então, ser beneficiário da justiça gratuita, não é? E também que se vier a perder no objeto da perícia, insalubridade, periculosidade, acidente de trabalho, se vier a perder no objeto da perícia, ainda que detentora das benesses da justiça gratuita, vai ter de, então, pagar os honorários periciais. No primeiro momento, isso daí é uma coisa aterrorizante, né?
Logo ainda, quando a reforma, março, abril, maio, que a reforma estava ainda tramitando, a gente já via isso com muito receio, porque é flagrantemente inconstitucional, não é? Porque fere o princípio da norma mais favorável, não é? Porque imagina você, doutor, doutora, que o CPC, não é? Que parte da paridade de armas entre autor e réu, não é? O CPC diz o seguinte: a parte ela não precisa comprovar o estado de pobreza. Os juízes cíveis acabam, por vezes, por exigir, ou então quando a parte contrária impugna. Mas no CPC não está escrito desde logo que a parte tem que comprovar a sua condição de pobreza, não é? E mais ainda, o CPC fala que a justiça gratuita alcança o exame médico, DNA, prova pericial, não é? Enquanto a CLT diz que, ainda que o empregado tenha a justiça gratuita, ele vai ter que pagar caso venha sucumbir. Portanto, é flagrantemente inconstitucional esse artigo da CLT, o 790-B. Por quê? Porque no processo civil, que se parte da igualdade de partes, a justiça gratuita alcança os honorários periciais. Muito bem. Inclusive de sucumbência. E aqui no processo do trabalho, onde as partes são mais do que desiguais, o processo do trabalho, sobretudo a relação de emprego, é marcada pela disparidade de força das partes, por conta de que um é empregador e o outro é empregado. Então, aí há um desequilíbrio significativo. E o artigo 5º da Constituição Federal cuida do quê? Que existe a isonomia e que as partes devem ser tratadas de forma igual na medida de sua desigualdade. Então, se as partes são desiguais, tem que a lei tratá-las de forma desigual. Processo do trabalho marcadamente pela desigualdade de partes. E isso vai permitir sacar da estrutura das normas jurídicas, não é? Da pirâmide de normas, aquela norma que mais favorável for ao empregado. É a norma mais favorável. Neste caso, qual? O CPC. Olha que loucura, então, o desenvolvimento das teses. Isso daqui é assim, eu coloco com muito carinho. Esse raciocínio que eu apresentei para vocês, isso aqui é um nada perto do que nós vamos desenvolver no nosso curso, que, aliás, nós já estamos desenvolvendo, e que logo aí em agosto estará disponível para vocês estarem adquirindo um curso longo, né? Curso aí com quase 50 horas, e que o colega pode adquirir por módulo, ou então a formação do advogado logo fechada, dividida em 5 blocos. O primeiro é petição inicial, não é? O segundo, contestação, depois audiência, ok? Depois toda a fase recursal do processo do conhecimento e da execução. E mais ainda, a execução propriamente dita com todos os seus incidentes. Liquidação de sentença, que mudou também significativamente, ok? Os embargos, execução de terceiro, por aí vai, agravo de petição, recurso de revista em sede de execução, toda a fase de execução, ok? Com os incidentes, não é, de desconsideração da personalidade jurídica, da flexibilização da coisa julgada, enfim, um mar de informações. E o interessante é que o colega pode adquirir toda a formação de uma só vez, como também pode adquirir por módulos. Muito bom. Continuando lá no template, na nossa entrevista, tem lá o quê? Jornada de trabalho. Então, jornada de trabalho tem que perguntar com muita tranquilidade lá para o empregado. Escuta, como que era lá? O senhor trabalhava quais dias da semana? Tinha escala, não tinha escala? Era turno, não era de turno? Como que era? Trabalhava a semana inteira, não trabalhava? Né? O que pé que é isso daí? Explica, tinha folga, não tinha folga? Era pago, não era? Era compensado? O senhor assinou algum acordo de compensação, de prorrogação? Tinha banco de horas? Olha quanta pergunta tem para fazer só por conta da jornada de trabalho. E a hora do almoço? O senhor fruía a hora do almoço? Não fruía? Como que era? Quanto tempo tinha? Não é? E a jornada noturna? O senhor trabalhava jornada noturna? Não é?
Trabalhava, doutor. Trabalhava das 19 de um dia às 7 horas da manhã do outro dia. Ah, bacana. O que o advogado tem que ver, filho de Deus? Você tem que ir lá ver se depois das 5 horas da manhã, porque o adicional noturno é pago das 22, né, às 10 horas da noite de um dia até às 5 da manhã do outro. Então, às 5 acaba. Muitas empresas param de pagar o adicional noturno aí também, só que o empregado continua trabalhando mais 2 horas. Então, tem que ver lá no Olerite se a sexta e a sétima, né? Até às 6 horas da manhã e depois até às 7 horas da manhã, as 2 últimas horas da jornada de trabalho, se elas eram pagas, obedecendo, caso empregado urbano, obedecendo a hora noturna reduzida, né? Então tem que ver isso. Se era pago o adicional noturno de forma correta, levanta a convenção coletiva, pode ter convenção coletiva mandando pagar o adicional noturno 30%, 40%, e lei é 20% por urbano, não é? Olha quantos elementos aí, não é? Então a gente tem que estar atento a tudo isso daí, ok? Muito bem. Pergunta de olho aí no template. Pergunta se tinha cartão de ponto. Sim, não, né? Se ele assinava, quem preenchia, era britânico, não era britânico. Britânico é aquele cartão marcadinho, pontualidade britânica. O camarada entra às 8 às 18, 8, 18, 8, 18. Ele nunca atrasa 1 segundo e não sai 1 milésimo de segundo mais cedo. É fechado, um bloco. Né? Então, analisar isso daí, perguntar de forma profunda, né? Perguntar quem que preenchia, se ele assinava, não assinava, como que era isso, ok? Muito bom. Continuando lá, ainda aí no nosso template, os benefícios, né? Vale transporte, recebia, não recebia, empresa pagava em dinheiro, não pagava, usava veículo da empresa, usava veículo dele, né? Pergunta como que era esse negócio, usar o veículo dele, não pode usar o veículo do empregado, se pagava manutenção, se não pagava, combustível, como que era, não é? Continuando aí no template, ó, vale refeição. Não é? Então hoje, eu até comentei lá no meu Facebook, botei lá que eu fui para uma sustentação oral hoje no TRT da 2ª região, e a tese que eu havia construído, que até então não tinha visto, era do PAT, Programa de Alimentação do Trabalhador. Então entramos aí com uma ação contra uma grande empresa de aviação, né, que fornece alimentação pelo PAT. E eu pedi, nos termos da convenção coletiva, que comprovasse a entrega dos vale de refeição. A defesa da reclamada foi no sentido de que ela era a empresa que havia aderido ao PAT, o Programa de Alimentação do Trabalhador, e que, portanto, ela estava autorizada a descontar dos salários do empregado até 20% do valor da refeição. Tá certo? Perfeitamente. Irretocável, tá certo, e pode mesmo, a lei fala isso. Só que tem uma coisa. Isso é um fato modificativo do direito que eu, empregado, estou perseguindo enquanto advogado do reclamante. Então, o ônus da prova mudou. Colega não conhece de ônus da prova? Acompanha nosso curso de contestação que vai aprender com profundidade. E aí o ônus da prova passou para o empregador. Por quê? Porque o empregador alegou um fato modificativo do direito do reclamante. Onde está isso? No CPC? Agora não. Agora está no 818 da CLT, que copiou o 373 do CPC, tirando do CPC o parágrafo 3º e 4º. Muito bem. E aí? Aí a tese foi do seguinte sentido. Eu falei, em réplica ainda. Falei, veja, réplica é impugnação da contestação, né? Dependendo da região que o colega tiver, não fala réplica, fala impugnação da contestação, né? Aí, muito bem. Aí, nessa peça, o que eu falei? Falei, excelência, então a reclamada apresentou um fato modificativo, dizendo que ela é integrante do PAT. Muito bem. Só que ela não trouxe aos autos documentos que comprovem ser ela integrante do Programa de Alimentação do Trabalhador. Então, ela não comprovou. E outra, não há comprovação do custo da alimentação. O que tem nos autos é a ficha financeira comprovando que a empresa descontou. Ótimo, ela descontou uma fração. Mas como que eu vou saber? Como é que eu vou calcular se está certo isso? Porque ela não trouxe o custo da refeição. Então, ela teria que ter juntado notas da aquisição dos materiais lá para fazer a alimentação dos alimentos, para chegar a um cálculo do valor do prato e então descontar uma porcentagem.
O juiz de primeiro grau, nossa, mas passou batido na minha tese, jogou improcedente, embarguei de declaração na vara do trabalho, o juiz falou que eu era louco. Bom, tudo bem, foi para o tribunal. Reforma parcialmente a sentença para acrescentar na condenação a indenização pelo PAT. Não é por quê? Porque tudo que a empresa descontou do empregado vai ter que devolver, porque ela não provou a origem do desconto. Então era um pedidinho perdido lá, bobo, não é? E que num contrato de quase 5 anos, porque teve até um lapso de prescrição quinquenal declarada, olha só, um proveito econômico significativo de um pedido perdido, né? Bobo, que muitas vezes ninguém iria dar valor a ele. Então, veja, qual que é o meu objeto com isso? Colocar para vocês, isso porque nós estamos na entrevista, colocar para vocês a profundidade do nosso encontro, do nosso curso. Isso é imperdível. Né? Continuando lá, vale transporte, né? Vale refeição, se trabalhava em final de semana, se recebia também, e outras observações aí que o raciocínio com o tempo vai permitir de ir desenvolvendo. Muito bem. Continuando. Descontos. Olha só. Eu preparei aqui para vocês uma tabelinha de descontos, né? Por exemplo, vale transporte, vale refeição, assistência médica, odontológica, seguro de vida, farmácia. Para quem trabalha aí com veículo, né? Multas de trânsito, avaria, né? Veículo, ferramenta, porque some ferramenta, perde materiais de outras naturezas. Então, nesse ponto, o que é interessante? O colega perguntar, comparar com a Colerite, e perguntar também se não foi descontado outros elementos durante a relação aí de trabalho. E levante a convenção coletiva do segmento da empresa. É impensável distribuir uma reclamação trabalhista desacompanhada da convenção ou do acordo. Por quê? Porque lá vai dar para a gente verificar se os descontos eram corretos, eram passíveis de serem descontados. Então você pode acabar aí buscando uma devolução dos valores descontados, devidamente corrigido. Isso é muito interessante, não é? Muito bom. Continuando. Rescisão do contrato. Modalidade rescisória de contrato de trabalho. Então nós temos que saber como é que foi rescindido esse contrato. Ele empregado, foi demitido sem justa causa? Foi por justa causa? Opa, pera lá, se foi por justa causa, cadê o comunicado da dispensa por justa causa? Qual a linha que a empresa enquadrou? Porque se a empresa não provar, e o departamento do RH ou aquele chefe que dispensou pegou um modelo errado e dispensou pela linha C ou D quando era a linha A ou H, e ele errou, lá no 482 da CLT, as suas hipóteses de rescisão de contrato de trabalho de forma justificada, se aquele chefe lá, quando dispensou, usou o modelo errado ou enquadrou na letra errada, aí já complica muito a reclamada. Por quê? Porque o que vale é aquele comunicado de dispensa. Então, o empregado está sendo comunicado da dispensa porque ele foi enquadrado na letra A. Mas o eventual motivo seria outra linha, que você, na petição inicial, vai pedir a reversão da justa causa, porque o fato não existiu, e ainda que existisse, seria na linha H e não na linha A, que foi o que a reclamada colocou. Isso aí já fragiliza de forma significativa, ok? Porque o primeiro momento é o que importa, e o empregador dispensou o empregado com fundamento em alguma linha, e ela pode, então, estar equivocada em não traduzir a realidade dos fatos. Sem contar no princípio da imediatidade. Por quê? Porque não pode haver um lapso temporal razoável, significativo, entre a infração, que em tese justificaria a rescisão do contrato de trabalho de forma justificada, né, e a efetiva demissão. Então, o empregado comete um ato que o empregador entende como justificável para a rescisão do contrato de trabalho. Muito bem. Justa causa. E aí ele apura, e não sei o quê, e passa um tempo, entrou um mês, mudou,
Ou 45 dias depois ele vai dispensar o empregado por um fato que ele cometeu lá atrás. Então já perdeu, já desnaturou, já passou a imediatidade. Por quê? Porque a rescisão por justo motivo ela é flagrante, é no momento. A ofensa é tão repudiada que esse empregado não pode estar mais aqui amanhã. Então, se ele trabalhou 45 dias, se operou o quê? Um tal de perdão tácito. Não há que se falar mais em dispensa por justa causa. Ok? Também esse é um caminho interessante que vai aí de direito material para trazendo informações para o colega ter segurança para estar abordando o cliente aí, doutor. Olha quanta informação. Que mais? Rescisão indireta, olha lá. Poxa vida, que isso? Rescisão indireta, nunca ouvi falar. Poxa vida, artigo 483 da CLT. Os motivos, isso também não mudou pela reforma. Os motivos que justificam o empregado dar o contrato de trabalho por encerrado. Essa ação, eu costumo dizer que ela é temerária. Por quê? Porque o empregado que vai ter que provar, não é? O ônus da prova é do empregado, ele que vai ter que provar que a empresa deu causa à rescisão do contrato de trabalho, ok? Outro, pedido de demissão. Então o empregado vai lá e pede demissão. Aí eu vou colocar uma pergunta para vocês aqui. Então o empregado vai lá e pede demissão. E ele escreve lá com a mãozinha dele lá. Abro mão do aviso prévio. Ponto. Porque amanhã esse empregado já tem um outro emprego para ele se apresentar. Quando o empregado pede demissão, porque amanhã ele já tem que estar em outro lugar. Muito bem. Aí ele pede demissão, abre mão do aviso e vai embora. Aí chegando lá no outro dia, o novo empregador fala para ele, rapaz, tentamos ligar para você ontem, de todo jeito e tal, não conseguimos e não deu certo lá aquele contrato que a empresa ia fazer e agora não precisa mais da tua mão de obra. Inclusive tem 2 aí que está sendo dispensado, então não tem jeito de te colocar aqui de volta. E agora? O que esse empregado vai fazer? Ficou sem o aviso. Pediu demissão. Aí eu pergunto, se ele entrar com ação, ele consegue receber o aviso e mais alguma coisa? Acompanha lá nosso curso, lá que é show de bola, tem muita dica aí, viu? Volta lá. Foi vexatória a dispensa? Se foi vexatória, Lei 9.029 de 95, já dá para a gente trabalhar, fazer alguns pedidos aí, ok? Relatar os motivos aqui com profundidade, não é? Se eventualmente houve agressão, não houve agressão, não é? Como que se ocorreu, houve ofensa, não houve ofensa, o 483 da CLT de rescisão indireta fala de ofensa ao próprio empregado ou a pessoas de sua família. Então, se houve ofensa, motivo de rescisão para justa causa aí da empresa, né? Justa causa patronal, que é a rescisão indireta. Né? Continuando lá no template, recebeu verbas rescisórias? Sim, não. Foi dado baixa na carteira? Olha aí. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas você consegue fazer todas essas perguntas sem você ter um checklist desse na mão? Isso daqui é o resultado de anos de experiência. Passado aí de bandeja aí, só para você fazer pergunta de sim ou não, não é? Imagina a profundidade do curso. Continuando. Recebeu as guias para FGTS, né, o seguro-desemprego? Sim, não. Recebeu aviso prévio? Se foi trabalhado, se foi indenizado? Por conta de ser trabalhado e indenizado, vai influenciar no prazo para pagamento das verbas rescisórias? Possui lá o saldo de salário? Vê até que dia ele trabalhou? Veja se tem as férias vencidas. Eventualmente pode pintar umas férias em dobro aqui, não é? O 13º, se foi pago, se tem atrasado, não é? A questão se foi pago no prazo eu já tinha comentado. E essas são as perguntas aí a título de rescisão do contrato de trabalho. Muito bem. Continuando. O empregado pode ter de se socorrer lá da CCP, né? O que é isso? Comissão de Conciliação Prévia. Aí eu coloquei entre parênteses aí, suspensão do prazo prescricional. Olha só, colega. Eventualmente, o empregado pode se socorrer lá da CCP, né? Que é a Comissão de Conciliação Prévia, que está lá no sindicato. E aí, se o empregado se socorreu da CCP e não deu nada, não deu acordo, aí você tem que tomar cuidado. Porque a CCP, ela não interrompe o prazo. Porque quando a gente distribui uma reclamação trabalhista, o prazo é interrompido. E interrompido fica por 2 anos. Aí, nesse lapso de 2 anos, você pode distribuir quantas reclamações você conseguir. Da primeira só, interrompe por 2 anos. Aí você distribui a segunda, não interrompe de novo. Já está interrompido.
Só por os 2 anos da primeira distribuição. Artigo 202 do Código Civil, que é aplicado aqui na Justiça Especializada de forma tranquila. Não é? Muito bem. Só que o empregado, em vez de entrar com a ação, ele foi lá no sindicato, na comissão de conciliação prévia, ou na comissão de conciliação prévia da empresa. Porque existe a comissão de conciliação prévia da empresa e existe a do sindicato também. Muito bem. Empresa grande tem comissão de conciliação prévia própria. Ok. E aí? Aí foi lá e fez lá, tentou compor um acordo. Na hora em que vai lá e provoca a CCP, suspende o prazo prescricional. Então vinha correndo os 2 anos, correu 1 ano e 8 meses. Entrou na CCP? Entrou na CCP. E aí? Suspende o prazo. Para de correr. 1 ano e 8 meses. Aí marca lá para daqui 20 dias a audiência. Aí vai lá, tá, não deu nada, aí remarca. Passou 1 mês e meio. Pronto. Aí depois de 1 mês e meio, não deu acordo. Não deu acordo? Não, não deu acordo. Desse dia, o prazo volta a correr. Agora, meu amigo, falta 18, 1 ano e 8 meses? Falta 4 meses para dar a bienal. Por quê? Porque a CCP não interrompe, ela suspende o prazo. Então, presta atenção. Numa dessa, você entrevista mal o cliente e fala para ele, não, o senhor foi na comissão de conciliação prévia? Ah, fui, doutor, olha aqui o documento. Eu fui lá, mas não deu acordo lá, não. Ah, então o senhor fica tranquilo. Quando que o senhor foi lá? Ué, eu fui agora, 2016, aí eu... Ah, então até 2018 a gente entra cassação. Acabou com o cliente. Então toma cuidado. Saiba o que é suspensão de interrupção de prazo, saiba o que é suspensão e saiba o que é interrupção. São institutos distintos, ok? Não confunda. Não perca a sua carteira. Né? Continuando. Se passou pela CCP, sim, não. Recebeu algum dinheiro lá? Né? Qual o motivo por que o senhor foi na CCP? Fez acordo? Tem cópia desse acordo? Tem ressalva? O que é ressalva? Ressalva você fazer um acordo lá na CCP e colocar lá, reserva o direito de discutir acidente de trabalho, uma eventual doença ocupacional e os depósitos do fundo de garantia. Fez a ressalva? Fez. Se não fizer, já era, 625 da CLT. O acordo da CCP tem eficácia de ampla quitação plena, geral, do contrato de trabalho, caso não tenha ressalva. Então tem que estar muito atento. Continuando. Pergunta lá para o reclamante. Mas o senhor foi assistido por advogado lá no dia que o senhor estava lá no sindicato? Tem que perguntar lá, né? Tudo certinho. Olha na ata do acordo lá, que foi feito na CCP, se ele estava assistido por advogado. Né? Às vezes pode estar lá o nome do advogado, mas no dia não tinha. Já vi isso aí. Vai dar para brigar para nulidade. Não é? Muito bem, vamos dar mais uma virada de página. Esse é o tópico, queridos colegas, doutoras, esse é o tópico que sobrou na Justiça do Trabalho, que foi retocado, não é? Permanece incólume, que é o acidente de trabalho. Com muita humildade, eu penso que é o que vai virar na Justiça do Trabalho, não é? Por quê? Porque fatalmente nós vamos ter um aumento dos acidentes de trabalho no Brasil, por conta da flexibilização da jornada de trabalho. Então, os empregadores, naturalmente, vão se valer a braço forte dessa questão da flexibilização da jornada, porque agora pode contratar 12 por 36, empregado e empregador, não precisa de convenção coletiva, não precisa de nada. Faz banco de horas como quiser, prorroga como quiser, faz o que quiser, contrata intermitente, contrata temporário, está solto o negócio. Isso vai fazer com que o trabalhador vá enfrentar uma realidade de trabalho que é diferente da de hoje. Hoje o empregador ele ainda acaba respeitando as normas de medicina e segurança do trabalho, como, por exemplo, garantir 1 hora de almoço. Pesquisas do Ministério do Trabalho indicam que os acidentes de trabalho, na sua esmagadora maioria, ocorrem na segunda etapa de trabalho. Né? Então, para quem trabalha durante o dia, sempre depois do almoço é onde está a incidência do acidente de trabalho. E com maior ocorrências nas empresas em que não concedem 1 hora para refeição e descanso. Essa 1 hora para a jornada que ultrapassa de 6 horas não é deleite.
Não é? Não é uma coisa assim, mas não precisa 1 hora. Precisa. Porque o corpo humano, ele precisa dessa hora. Porque o empregado, ele não vai ficar 1 hora comendo. É evidente que não. Nenhum ser humano vai ficar 1 hora sentado à mesa se alimentando. Mas ele precisa se recompor. Ele já teve a parte da manhã trabalhando. Ele já trabalhou 4, 5 horas. Então ele tem que parar, se alimentar e descansar. O descanso é tão importante quanto a alimentação. Não é? E depois disso ele está pronto para enfrentar mais 4 horas do período da tarde. Não é? E muitas vezes faz horas extras ainda, estica mais 2 horas. Então ele tem que estar descansado. Não por outro motivo, os acidentes ocorrem na segunda etapa do trabalho, da jornada, né? Muito bem. E agora? Agora o empregador ele vai estar muito à vontade para não conceder essa hora de almoço. Pelo simples fato de que, se ele for condenado, ele vai ser condenado só nas diferenças dos minutos que o empregado conseguir provar que não fruía, diferente de hoje. Então, hoje, se o empregado frui 40 minutos de horário de intrajornada, a empresa vai ser condenada a 1 hora. Vai ter que pagar 60 minutos. E essa verba ainda vai integrar os salários, porque torna-se verba de natureza salarial. E com a reforma? Com a reforma vai pagar só o empregado vai ter que provar quanto tempo ele fruía. Vamos supor, 45 minutos. A empresa vai ser condenada nos 15. E é verba de natureza indenizatória, não tem reflexo nenhum. Então isso é um cheque em branco para que o empregador fique muito à vontade. E é nesse ponto que eu fundamento o meu entendimento de que os acidentes de trabalho no Brasil, eles vão, sem dúvida nenhuma, aumentar de forma exponencial. E aí é que o advogado do reclamante tem que saber trabalhar, saber pedir. Porque se pedir errado, vai tomar sucumbência. Aí um caso bom que você tinha, você jogou no lixo. Então, doutora, a gente tem que estar sensível para saber pedir, não é? Nesse sentido, eu fico bastante à vontade para colocar um curso que eu tenho aqui no Legal, que é de acesso imediato, e ele se chama Habilitação para Advocacia nas ações indenizatórias decorrentes do acidente de trabalho. É um curso online, a qualquer momento o doutor ou a doutora pode estar contratando, e esse curso ele tem um bloco de atualização de acordo com a reforma trabalhista. Então você vai receber um curso, caso adquira, você vai receber um curso grande, um curso aí de aproximadamente 7, 8 horas de duração, dividido em blocos de 50 minutos, tudo como funciona, como é hoje, que a reforma não alterou muita coisa. A reforma alterou lá o dano moral, porque agora ela colocou na CLT uma tabela para indenização de dano moral. Mais nada. Até porque a fundamentação é toda civilista, toda do direito civil e da Lei 8.213. Então é um curso atualizadíssimo. E ainda assim, nós gravamos aqui no Legale mais um bloco que passa de 50 minutos, tratando do quê? Da atualização do contexto das ações indenizatórias de acordo com a reforma trabalhista. Portanto, um curso aí imperdível, tudo com as teses, viu? Acidente de trabalho típico e acidente de trabalho atípico, como eu coloquei aí no template. O que é o acidente de trabalho típico? O que é acidente de trabalho atípico? O típico é aquele que ocorre aqui no local de trabalho, em tese aos olhos do empregador. O atípico são as doenças ocupacionais, por sua vez, a doença do trabalho, a doença profissional. Lá no nosso curso eu falo de nexo técnico epidemiológico. Como faz para configurar o nexo técnico epidemiológico? O acidente de trabalho itinere, não é? Aquele de trajeto, o empregado está indo para a casa dele, voltando. Tudo isso num curso só, com teses, né? Todo o banco de teses para você colocar na sua petição inicial. E aí os pedidos de danos materiais. Notadamente, no primeiro deles, o pensionamento. Como pedir o pensionamento 950 do Código Civil? Não é? Os danos emergentes e os lucros cessantes. O que é danos emergentes? O que é lucros cessantes? É muito difícil alguém pedir lucros cessantes da forma que eu coloco no nosso curso e que uso nas minhas petições. E que dá um excelente retorno, um proveito econômico, se saber pedir. Né? Muito bom. Continuando lá. O que nós temos que perguntar para o empregado? Poxa, o senhor sofreu algum acidente de trabalho? Primeiro o doutor tem que saber o que é típico ou atípico, já dei uma preliminar aqui. Qual o motivo? Quando foi? Olha aí, ó, data do acidente. Aqui, colega, tome muito cuidado.
Porque às vezes o empregado te dá a data errada. Aí a reclamada vem com aquela tese dela lá, ó, que ela nega o acidente. Aí o doutor tem que provar que o acidente foi num dia diferente do que está na inicial, porque o reclamante te deu a data errada. Então você tem que tomar ele, do empregado, a data do acidente com muito carinho, senão ele te dá a data errada e você quebra a cara. Ok? Foi afastado do serviço? Sim ou não? Quando, então, você foi a data do afastamento? Olha, data do acidente é uma coisa, data do afastamento é outra. Permanece afastado? Sim, não. Tem CAT? Tem extrato do INSS? Tem comunicado de afastamento lá do INSS? Comunicado de alta? Não é? Se ficou afastado, qual foi o benefício que o senhor recebeu? 31? Espécie 31 do INSS, espécie 91 do INSS, auxílio à doença por acidente de trabalho, 91, ou é um auxílio acidente comum, espécie 31? 31 não dá estabilidade, não é? Muito bem, continuando. Qual o benefício que o empregador ainda tem que recolher contribuição, fundo de garantia? Olha aí, quantas questões que vão vindo à tona, né? Sofreu alguma doença ocupacional? Sim, não, que se divide em doença profissional, doença do trabalho. Qual a diferença entre doença profissional, doença do trabalho? Onde entra o nexo técnico epidemiológico previdenciário? Como eu faço para usar como prova emprestada um laudo lá da Justiça Federal? Não é? Como que eu vou criar um enredo aqui para poder, então, trazer elementos para a minha petição inicial? Até onde vale, né? Até onde vale, até onde tem força o laudo civil, né? Do juízo civil por conta de um acidente de trabalho, que a competência civil da Justiça Estadual comum, meu amigo, contra a União, artigo 109, inciso 1 da CF, vai lá ver. Né? Outros benefícios previdenciários contra a União, naturalmente INSS, aí sim é na federal, mas o acidente de trabalho é na estadual. E aí, tem um laudo favorável lá? Não tem, não tem, dá para usar aqui, não dá, como eu uso, não é? Veja no nosso curso. Muito bem. Que mais aí, ó? Possui a CAT por conta da doença, eu estou repetindo as perguntas, né? Foi afastado pelo INSS? Sim, não, né? Ou eventualmente está com alguma perícia agendada, não está com perícia agendada, como é que está esse negócio aí? Tem que advertir. Recebe ou recebeu algum benefício previdenciário? Sim, não. Qual o benefício? Esse qual o benefício é a espécie que eu estou comentando com vocês. Até quando o senhor vai estar afastado? Olha lá nos comunicados dele. Se ele não tiver, pega, entra no site do INSS, busque a informação, veja se tem lá, está cuidando, trazendo o histórico dele, para ver como é que ele está lá, se está afastado, se não está. Lá no site do INSS é possível conseguir várias informações. Não é? Muito bom. Continuando a questão que eu falei do cível aqui, para ver o resultado, né? Veja se a empresa oferece plano de saúde, né? Tem que ver, de repente a empresa oferece aí um plano de saúde, né? E aí depois o empregado ficou afastado por conta do INSS e a empresa foi lá e cortou o plano dele. Então isso aí tudo a gente tem que tomar cuidado e saber perguntar, não é? Advertir. Esse plano que a empresa dá, esse novo plano, ou o plano que manteve o mesmo, atende às necessidades por conta da doença profissional, doença do trabalho, aí, a doença ocupacional? Houve troca do plano? Ó, tudo perguntadinho aí, ó, mais do que mastigado, não é? Isso aí, então, questão aí de acidente de trabalho, no atípico e o atípico. Se houve o acidente de trajeto, entra no mesmo contexto aqui. Tem que questionar, perguntar. Pergunta se o transporte era da empresa, se o transporte era público, para saber se é possível buscar uma indenização em face do empregador. Não é? Estudar a responsabilidade do empregador, como eu já coloquei em algum momento anterior. Não é? Outro tópico, dano material. Olha que interessante lá. O empregado, ele precisou comprar remédio? Às vezes precisa comprar cadeira de roda.
Às vezes precisa, na entrada da casa do empregado, precisou cortar a calçada, fazer rampa, precisou adaptar tudo lá para dentro da casa desse empregado para ele poder tomar banho, para ele poder andar lá dentro, por conta dessa cadeira de roda, que agora ele está na cadeira de roda. O que a empresa tem a ver com isso? Opa, a empresa tem que pagar tudo. Ué, por quê? Porque o empregado sofreu um acidente de trabalho, por culpa de quem? Eventualmente por culpa da empresa. E agora? Agora arrebentou com a vida do empregado, não é? Isso aí é o quê? Isso é dano emergente. Então tem que pagar o que esse empregado está sofrendo, não é? Toda essa indenização, tudo isso daí é dano emergente. Doutor. E as tuas petições iniciais não tem isso, não pede. Olha lá, continua. Muleta, sessões de fisioterapia, o transporte que ele gasta para ir até a fisioterapia e voltar, remédios, injeções e tudo mais que ele gasta aí. Isso tudo tem que ser reembolsado. Por quê? Porque isso é uma despesa emergente. O que é uma despesa emergente? Dano emergente. É um dano que emerge do acidente. Se o empregado não tivesse sofrido acidente, ele teria que comprar remédio? Não. Ele teria que comprar cadeira de roda, muleta e tudo mais? Não. Então ele agora precisa? Precisa. Por quê? Porque ele sofreu um acidente lá na empresa, por falta de manutenção no equipamento, por falta de orientação na operacionalização da coisa, não é? Então, e como provar que a empresa tem culpa, né, doutor? Isso aí é outro detalhe, né? Quanto ao dano aí material, é interessante o colega conseguir os recibos, por isso que está ali, ó, tem recibo e tal, né? Dano moral. Dano moral é uma coisa bastante interessante também. Quando eu sinto, é a questão da sensibilidade, né? Quando eu estou falando ali com o reclamante e eu percebo que o dano moral dele é um dano moral, sabe, assim, um dano moral meio exacerbado, né? Um dano moral... aconteceu muita coisa, sabe? É um dano moral meio complexo. O que eu faço? E a gente sente, né? Depois de um tempinho, a gente já percebe que a pessoa está meio que fantasiando ali alguma coisa. Aí eu peço o seguinte, eu dou essa entrevista para ele, falo, olha, o senhor, por favor, eu vou buscar um café para nós, para mim e para o senhor. Aí eu peço, vou demorar um tempinho, eu vou aproveitar que eu tenho que dar uns retornos no teu telefone aqui, e eu tenho que responder um e-mail, muito que a pessoa está aguardando, com bastante responsabilidade, eu tenho que acabar de responder lá. Aí eu vou deixar o senhor à vontade aqui, vou pedir para preparar um café, vou deixar o senhor à vontade, e eu peço para o senhor escrever aqui. Aí o senhor fica tranquilo, mais à vontade. Aí o senhor escreve tudo direitinho, todos esses palavrões que o encarregado lá falava, né? Toda isso que o senhor me falou. O senhor, por favor, o senhor põe no papel, aqui o senhor escreve para mim, porque assim, o senhor estando sozinho, o senhor vai ter mais sensibilidade para poder estar desenvolvendo isso, porque às vezes o senhor me falando, o senhor fica meio acanhado, né? Aí o senhor escreve. Aí deixa ele escrever lá. Ele escreve um monte de coisa. Escreve 3 folhas lá que ele apanhava, chicoteado, um monte de coisa. Ótimo. Né? E aí? Aí tá tudo registrado. Não é? Por quê? Porque, doutor, a experiência aí indica que a coisa é muito séria, né? Porque às vezes nós, advogados, naquela sede, né, no afã de traduzir tudo aquilo que o empregado nos colocou, transporta isso para o papel para fazer os pedidos. Essa nossa tradução de fato materializada no papel pode traduzir uma coisa que não existiu. Não é? Já passei por esse tipo de experiência. E é desagradável, porque depois é uma coisa que não existe, né? E a gente escrevendo, ali você gasta um tempo, tal e tal. Então, o que eu faço? Quando eu vejo que o negócio é meio exagerado, eu falo, excelência, o dano moral, na petição inicial, excelência, o dano moral segue apontado pelo próprio reclamante. Aí eu copio aqui da entrevista, passo isso aqui para o PDF, copia lá com a letrinha dele e põe lá na inicial. Pronto, acabou. Porque eventualmente pode até sobrar responsabilidade, né? Então, nós, advogados, prestamos nosso serviço do jeitinho que o cliente passou e coloca lá. Se der algum problema, porque o dano, a alegação pode ser um absurdo, se não configurar nada de realidade naquilo, nós não podemos estar sendo visto como aquele que interpretou que está querendo se locupletar de alguma coisa.
Porque também não é difícil cliente, aqui fica uma observação, né? Cliente é cliente, amigo é amigo. E aí ele pode contar uma história para você que não existiu. E depois ele fala, não, mas eu não falei isso para o meu advogado. Posso saber eu de que cartola esse advogado tirou isso, porque eu não falei. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Eu indico até, assim, com muito carinho, que o colega grave a entrevista. Grave suas entrevistas, grave a audiência, eu gravo a audiência. Estou entrando na audiência e estou gravando aqui. Eu sentei na mesa e estou gravando. Boa tarde, excelente, tome. Por quê? Sei lá, a gente vê cada uma truculência, um ego, uma coisa toda, aí muitas vezes do colega também, da parte contrária. Então, você está gravando ali, você está dando tranquilidade para você mesmo. Até porque você está gravando, serve de freio para você mesmo. Ah, mas eu posso gravar? Veja no nosso curso de audiência trabalhista, lá do Todos os Macetes, ok? Aqui de graça você já está levando a entrevista, e olha que entrevista que você está levando, né? Muito bem. Continuando. Pergunta lá se eventualmente tem um boletim de ocorrência, se foi registrado isso em algum lugar. É a pergunta que não quer calar. Tem testemunhas? Não só para o dano. Tem testemunhas para tudo essa história que o senhor está me contando, meu cliente? Tem que ter testemunha. Porque não adianta eu colocar isso aqui no papel, o senhor sentar lá no dia da audiência para colher lá o seu depoimento pessoal, eu só falar tudo que está aqui, se nós não tivermos uma testemunha viva, né, de preferência viva, apta a afirmar tudo o que o senhor está colocando aqui, tá ok? E já põe lá quantas, já pede as testemunhas aí, ok? Nessa hora, se possível, já pega o nome e endereço completo dessas testemunhas aí, viu? Que eventualmente pode sobrar um prazinho de nada, para a gente arrolar a testemunha. E mesmo você tomando as cautelas que está lá em cima, que eu coloquei, para você pegar o telefone do reclamante, o telefone da mãe dele, do pai dele, da mulher dele, um outro telefone de recado, o WhatsApp, pega o Facebook para falar com ele no Face, pega tudo. E mesmo assim, às vezes você não acha o camarada. E você tem que avisar de audiência, você não consegue. Você tem que chamar porque você tem um prazinho bobo para juntar a roda de testemunha, você também não consegue. Então, revista-se de cuidado, ok? Tem mais um espaço finalzinho aqui para o colega colocar observações, né? Coloca mais observações aí, que eventualmente passou, que não está na nossa entrevista, que o colega achou interessante que poderia ser questionado. Aí você coloca aí e desenvolve, ok? Olha que interessante o finalzinho aí, ó. Declaro para os devidos fins de direito que todas as informações acima prestadas são verdadeiras, ciente das penalidades da lei. Ótimo. Aí coloca o local que você está aí, a data, né, o mês, o ano, tal, e pegue a assinatura do reclamante. Essa assinatura aqui, vou até aumentar, tá vendo aqui, ó, assinatura do reclamante. Então, pega a assinatura do reclamante aí e compara, viu, de uma forma discreta, se é igual a do documento que ele está te entregando. Porque nós temos que dormir de noite. E para o advogado, advogada, poder dormir de noite, precisa estar revestido de cuidados, porque amanhã esse seu cliente vira autor e você vira réu, não é? Representação em OAB, e onde é cível e tudo mais o que tiver por aí. De forma que essa então foi aí, eu não digo nem uma preliminar do nosso curso, porque isso aqui é um convite, melhor colocando, essa daqui é um convite que aí o Legale está fazendo para vocês acompanhar, não é, o nosso curso online de processo do trabalho com extrema profundidade. O curso completo, ele tem 5 módulos: petição inicial, contestação, audiência, recursos, toda a fase recursal, ok? Conhecimento, processo do conhecimento, e depois toda a fase de execução. Toda a fase de execução, ok? Então, são aproximadamente aí 9 horas de cada módulo. Portanto, um curso com quase 50 horas de duração. Um hiper mega curso. Essa parte de audiência trabalhista que nós trabalhamos agora, desenvolvemos com os doutores, os colegas agora, que estamos disponibilizando aí para vocês no YouTube, é um convite, né, para nos acompanhar. Eu informo que esse material, todo o material do curso, eu preparo com muito carinho.
não delego para ninguém, não copio de internet, eu faço o meu material tudo com súmula. Quem me conhece, quem já teve oportunidade de estar acompanhando um curso comigo, o professor Custódio, sabe como é que é. Eu trago um instituto, aí eu falo desse instituto, vamos supor, vou falar de acidente de trabalho atípico, não é? Doença, por exemplo, doença profissional. Então eu vou falar onde está, olha, está lá no 8.213, aí trata dessa forma, tem a concausa, tem o nexo técnico epidemiológico previdenciário, né? Olha como aplica, aí eu vou lá no decreto 3.048 de 99, abro o decreto, mostro para vocês, pegam a CID, que é o Código Internacional de Doença, para vocês aprenderem a fazer a subsunção, a casar essas informações e configurar ou não o nexo, né? Falo ainda lá da petição de quesitos, que é importantíssima para o sucesso, né, desse pedido. Depois ainda, no nosso material, eu vou trazer jurisprudências. Olha, essa jurisprudência foi favorável, vamos estudar isso aqui? O que passou na cabeça do juiz? Olha o que ele decidiu, olha como foi a instrução probatória, olha, a testemunha falou isso, a outra falou aqui, olha como foi o laudo, olha a impugnação do laudo, tal. Olha como se faz petição de quesitos, né? Importantíssimo também. E assim eu vou desenvolvendo, não é? E ao final de cada tópico eu trago um modelo para você colocar na sua petição inicial, ok? Então é isso aí. Fica o nosso convite, não é? Hoje nós estamos em agosto de 2017, novembro começa a vigia a reforma trabalhista, direito material, tranquilo, ainda vai ser muito utilizado ainda o direito material do jeito que ele é hoje, o direito processual então tem que ter mais atenção, justamente por isso é que nós estamos montando esse curso que eu acabei de apresentar para vocês, que é de direito do processo do trabalho, que na última semana desse mesmo mês aqui de agosto, dependendo de quando o colega estiver nos assistindo, né? Às vezes quer adquirir o curso e não chegou ainda na última semana de agosto, então aguarda só um pouquinho, porque nós estamos terminando de gravar, porque, como disse, eu faço pessoalmente monto cada aula com muito carinho, e isso demanda um tempinho. E depois tem a gravação, não é? E logo aí, na última semana de agosto, com certeza em setembro, já estará disponível no site do Legale. Ok? O site já está aí aparecendo para vocês e vai ter lá vocês entram em material, cursos online, né? Oportunidade aí então de estar adquirindo o nosso curso que é fantástico, sem sombra de dúvida. Ok? Feito com muito carinho, com a experiência aí da prática de 10 anos advogando, enfrentando as pancadas aí do Poder Judiciário. Tá ok? É isso aí. Estamos juntos, conte com a gente. Estou à disposição. Um abraço muito carinhoso. Sucesso e atenção com essa reforma trabalhista. Forte abraço.